Fala, minha gente querida, que é o professor Juliano, e a aula de hoje é a aula de exercícios. E a bibliografia dos nossos exercícios vai ser a apostila 1 do 8º ano do material do ângulo, capítulo 4, expressões algébricas. Nós vamos resolver os exercícios que fazem parte da sequência didática, onde o professor usa esses exercícios para explicar a matéria para os alunos. Vamos lá? Vamos lá para a nossa aula de exercícios de hoje? Lembrando que é do material ângulo, a partir da página 432 do 8º ano, capítulo 4, expressões algébricas. Nós vamos começar com a página 432 mesmo. A ideia é resolver o exercício 1, que é para reduzir os termos semelhantes nas expressões. Depois o exercício 2, que é para efetuar uma adição de expressões algébricas e depois uma subtração de expressões algébricas. E aí a gente vai para o exercício 3, que é para calcular o valor numérico. Então, página 432 a 433, o exercício 1, que é para reduzir os termos semelhantes. Olha lá, nós temos aqui menos 3a com menos 12a vai dar o menos 15a. E o 8b com o 15b dá o 23b. Nós temos uma expressão numérica chamada binômio, porque tem dois termos. Lembra? Tem que tomar cuidado. A gente tende a falar que isso aqui é um polinômio porque tem 4 termos, mas os termos não foram reduzidos ainda, né? Então não dá para a gente classificar. Classificando agora aqui no fim, é um binômio. Na letra B, nós vamos juntar o xy ao quadrado com o menos 9xy quadrado. E o 5xy, ele sobra. Apesar das variáveis serem as mesmas, x e y, vejam que as partes literais não são as três iguais. Uma é xy ao quadrado com o xy ao quadrado e a outra é só xy, então a gente não pode juntar. Então, xy quadrado com menos 9xy quadrado, a gente tem menos 8xy quadrado. E o 5xy sobra, vejam, é outro binômio. Na letra C, a gente primeiro vai fazer a regra de sinal, vamos organizar, deixar termo semelhante ao lado de termo semelhante e depois reduzir. Então vejam só, a gente vai juntar o 4m ao quadrado com ninguém. Não, tem aqui ó, o 6m quadrado lá no fim, para dar o 10m quadrado. O menos 7p cubo a gente junta com 18 pq cubo. E aí vai dar o 11pq cubo. E quem sobra é o 5n, porque não tem outra parte literal além do 5n que seja só o n. Então ele sobrou lá. E a gente tem aqui um trinômio. Já o exercício 2 é para a gente efetuar uma soma de polinômios. Vejam, na frente do primeiro parêntese não tem sinal nenhum. Então a gente pode escrever o polinômio do primeiro parêntese do jeito que ele está lá sem o parêntese. Entretanto, tem um mais na frente do segundo parêntese. Ele tem que fazer a regra de sinal. Mais com mais é mais e mais com menos é menos. Deixando as partes literais uma perto da outra, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Então a gente vai ter 2x cubo, o 5x quadrado vai juntar com menos 6x quadrado, o menos 7x vai juntar com mais 10x, e o mais 9, que é o nosso termo independente, sobra, porque ele é o único termo independente. Então aqui a gente vai ter 2x cubo menos x quadrado mais 17x, mais 9 aqui tem um polinômio, porque tem 4 termos. E na letra B é uma subtração de polinômios. Para o primeiro parêntese é a mesma coisa. Não tem sinal na frente, a gente pode escrever o primeiro parêntese sem o primeiro polinômio sem o parêntese. Já o segundo polinômio tem o menos na frente do parêntese, a regra sinal com todo mundo. Menos com mais, menos 7m quadrado, menos com mais, menos 2p quinta e menos com menos mais 9mp. Juntando as partes literais, a gente vai juntar o 2mp com mais 9mp. Vamos juntar o 3m quadrado com menos 7m quadrado. E vamos juntar o menos p à quinta, o menos 2p à quinta.
E no final a gente vai ter 11mp menos 4m² menos 3pq, então trinômio, 3 termos. E o exercício 3 era o de valor numérico, né? A gente tem um trinômio, 3x² menos 5x mais 6, e nós queremos descobrir 3 valores numéricos, trocando x por 3 valores aleatórios, por exemplo, 0, 1 e menos 1. Vejam que nós vamos ter 3 valores diferentes, porque o valor numérico ele não é fixo. Depende do valor que a gente troca a variável. Por isso o nome variável, porque o valor varia. Pode ser quem eu quiser. Supondo sendo 0, ficaria 3 vezes 0² menos 5 vezes 0 mais 6. Resolvendo essa expressão numérica, chegamos em 6. Trocando por 1, ficaria 3 vezes 1² menos 5 vezes 1 mais 6. E o resultado é 4. E para finalizar, 3 vezes menos 1² menos 5 vezes menos 1 mais 6. Todas essas expressões, o modo de resolver é o mesmo. Vamos lembrar? Primeiro a gente resolve as potenciações. Então, no caso aqui na última, menos 1² é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Depois resolvemos as multiplicações, no caso 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5, e menos com menos mais. E aqui a gente usa, a gente copia. E agora a gente vai resolvendo as somas e subtrações dependendo do que vem primeiro. Então aqui ficaria 3 mais 5, 8, e 8 com 6, 14, resposta 14. Agora a gente vai para o próximo exercício. Passando algumas páginas, a gente chega lá no exercício 1, onde ele deu essa figura, e ele pede primeiro para escrever uma expressão algébrica que represente o perímetro dessa figura aqui, dessa cruz meio gordona aqui, né? E lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados nesse polinômio, porque o perímetro ele expressa o tamanho do contorno da figura, que é equivalente a somar esses lados. E depois a gente vai querer o valor numérico para x igual a 12. Já no exercício 2, a letra A é referente à primeira figura, e depois a gente vai fazer a letra B, referente à segunda figura. Na primeira figura, a gente vai primeiro achar esse tamanho aqui, ó, HI, que essa é fácil, né? O total é 3, esse tamanhão todo é 3. Esse pequenininho é x. Ora, se tudo é 3 e esse pequenininho é x, a gente vai descobrir que esse tamanho aqui é 3 menos x. Depois a gente vai escrever uma expressão algébrica para o perímetro dessa figura, uma expressão algébrica para a área dessa figura, que é uma soma de áreas aqui, a soma desse retângulo com esse quadrado com esse retângulo, e depois o valor numérico para 1,5. Vamos lá? Então, na página 435 está lá o primeiro exercício, é essa figura aqui. Meu povo, no exercício está falando que o tamanho todo é x. Então, se eu saísse daqui desse pedacinho e fosse até o outro pedaço lá, acrescentando esses números uns, daria x. Então, tudo é x. Tirando um pedacinho de cada lado, a gente vai ter x menos 2. Então, esse tamanho que está sobrando aqui em todos os lados é x menos 2. Como que ficaria, então, o perímetro? Ora, o perímetro é somar todos os lados, né? X menos 2, mais 1, mais 1, mais x menos 2, mais 1, mais 1. Mais x menos 2, mais 1, mais 1, mais x menos 2, mais 1, mais 1. Juntando tudo, a gente vai ter x mais x mais x mais x, 4x. E mais 2 menos 2, mais 2 menos 2, mais 2 menos 2, mais 2 menos 2, 0. Então, a fórmula que expressa o perímetro aqui é 4x. E, trocando o x por 12, por algum motivo que ele quis, a gente vai chegar em 4 vezes 12, 48. No próximo exercício, ele está querendo que a gente faça aquelas análises. Vamos para a primeira, então. Bom, a primeira é como a gente conversou, né? Tudo é 3. E esse pedacinho é x, então aqui é 3 menos x. E aí ele pede o perímetro. O perímetro é a gente somar tudo, né? Então a gente seria fazer aqui, ó. 1 com 3, com 1, com x, porque esse pedaço é x, com 2, porque esse pedaço é 2, com x, com 2, com x e com o 3 menos x. Juntando os termos semelhantes, que seria o x com x com x com menos x, a gente chega em 2x. E juntando 1 com 3, com 1, com 2, com 2, com 3, chega em 12. E aí,
ele está querendo a área. Vamos lembrar como é que faz área? A área de retângulo, e aqui é um quadrado, também não deixa de ser um retângulo, é lado vezes lado, né? Então a gente vai fazer 3 vezes 1, mais x vezes x, mais 2 vezes x. 3 vezes 1, 3. X vezes x, minha gente, vamos lembrar de propriedade de potência? A gente vai manter a base, que é x, e somar os expoentes. E lembra que quando não aparece o expoente aqui é como se fosse 1? Então seria 1 mais 1, 2. Então cuidado, x vezes x não é 2x. X vezes x é x quadrado. E 2 vezes x, sim, esse é 2x. E o valor numérico para 1,5 é trocar o x por 1,5. E trocando x por 1,5 a gente chega na área 8,25 e no perímetro 15. Beleza, meu povo? Aí a gente vai agora para a letra B. Quer fazer praticamente as mesmas coisas, só que com a segunda figura. Veja, praticamente as mesmas coisas, não é igualzinho. Na B1 a gente quer a expressão do volume, que daí é o volume de cada partezinha. Na B2 a gente quer o valor numérico do volume, para x igual a 2,5. Na B3, a área da figura e o valor numérico. E depois a gente vai resolver os dois primeiros testes. O primeiro é o valor numérico e o segundo é uma área muito parecida com aquela figura lá da cruz gordona. Vamos lá? Então tá aqui a segunda figura. A gente está querendo então o volume. Vamos lembrar? Área era lado vezes lado, né? E volume de paralelepípedo, que aqui a gente tem os paralelepípedos aqui, é comprimento vezes largura vezes altura. Então, esse primeiro paralelepípedo aqui, o volume é 3 vezes 1 vezes x. O segundo é x vezes x vezes x. Veja que é um cubo. E o terceiro é 2 vezes x vezes x. 3 vezes 1 vezes x é 3x. X vezes x vezes x, cuidado, não é 3x. A gente vai manter a base, porque é uma multiplicação de potência de mesma base, e vamos somar os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. E 2 vezes x é 2 vezes o x vezes x. E a gente já fez no exercício anterior x vezes x, que é manter a base e somar os expoentes. Daria 2, né? 1 mais 1, 2. Então é x quadrado. 2 vezes x quadrado é 2x quadrado. Fazendo o valor numérico para 2,5, basta a gente trocar o x da expressão acima por 2,5. Então é 3 vezes 2,5, mais 2,5 ao cubo, que é 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Mais 2 vezes 2,5 ao quadrado. E a gente tem uma expressão numérica. O que a gente faz primeiro na expressão numérica? As potências. E o que não é potência a gente copia. Então vai ficar 3 vezes 2,5 mais 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, que é 15,625. E mais 2 vezes 2,5 vezes 2,5, que é 2 vezes 6,25. Agora a gente faz todas as multiplicações na ordem que aparece. Então 3 vezes 2,5 é 7,5. O 15,625 ele está pronto, a gente copia. E 2 vezes 6,25 é 12,5. E aí sobra uma soma de 3 parcelas. Fazendo essa soma vai dar 35,625. Não esqueçam, hein? Soma de números decimais, vírgula embaixo de vírgula, para dar certinho. E o B, ele está querendo a área dessa figura. Vejam, a gente tem vários retângulos. E a área dessa figura é a soma das áreas de todos os retângulos. Um cuidado muito importante, minha gente. Vejam que aqui tem retângulos que a gente vê, mas retângulos que a gente não vê, que estão escondidos. Só que a coisa boa é que, como é retângulo, né, as faces opostas são iguais. Então a área da frente é a mesma coisa que a área de trás. A área da direita é a área da esquerda e a área de cima é a área de baixo. Uma simples observação. Aqui a gente vai ter 3 vezes x. Esse lado, cuidado, não é 3 vezes x, hein? É x vezes o 3 menos o x. E aí a gente vai ter uma soma de várias areazinhas. Resolvendo cada areazinha, nós vamos ter vários monômios. Colocando as partes literais perto para a gente reduzir os termos semelhantes, chegamos em 4x² mais 16x mais 6. E aí ele pede o valor numérico. Trocando x por 1,2
Então fica 4 vezes 1,2 quadrado mais 16 vezes 1,2 mais 6. Lembra, primeiro as potenciações. 1,2 vezes 1,2, 1,44. Agora as multiplicações. 4 vezes 1,44 é 5,76. 16 vezes 1,2, 19,2. E o 6, que a gente não fez nada, copia. E agora uma soma de 3 parcelas, com vírgula embaixo de vírgula. Não esquece que o 6 é um número inteiro, hein? É como se fosse 6,0. Resposta 30,96. Como é a área, seria aqui centímetros quadrados. E os testes? O primeiro teste, ele dá pra gente um polinômio, 4 termos. Não dá para reduzir, embora sejam as mesmas variáveis, não são as mesmas partes literais. E ele, então, já está reduzido. E ele pede para a gente o valor numérico, trocando o a por menos 1 e o b por menos 2. Fazendo a continha, lembrando que primeiro a gente faz a potência, depois as multiplicações, depois as somas e subtrações, dependendo da ordem que aparece, e dá resultado 6. Vai ser a letra A. E o segundo exercício, ele pede a área dessa figura. E a área dessa figura é a areazinha de cada partezinha. Então veja, um pedacinho 2 vezes x, então essa filipeta aqui é 2x. Com 2x, com 2x, com 2x, e com essa grandona aqui, esse quadradão de x por x, que é x quadrado. Juntando os termos semelhantes, 2x com 2x com 2x com 2x, 8x. Mais o x quadrado. Lembra que aqui a gente não pode juntar, hein? Porque são as mesmas variáveis, mas partes literais diferentes. Então, também é letra A. Minha gente, espero que vocês tenham gostado. Fica para vocês agora, galerinha do 8º ano do ângulo, tarefa de casa, página 437 e 438, que são os mesmos exercícios que a gente fez. Façam, e aí na próxima aula, que vai ser quinta-feira, a gente conversa sobre esses exercícios, tá bom? Bons estudos! E aí, minha gente, gostaram da aula de hoje? Eu sei que é uma aula um pouco mais cansativa, porque é uma aula de resolução de exercícios, mas espero ter ajudado, espero que tenha valido a pena. Não deixe de se inscrever no canal e dar aquele like bem legal para ajudar a gente, beleza? Um grande abraço, meu povo, bons estudos e até mais!